Il contributo che spero per il futuro dell'infanzia è proprio di aiutare e sostenere le comunità, le scuole nel mondo, le famiglie, tutti coloro a scoprire la ricchezza e il valore dell'infanzia come l'elemento, il soggetto più ricco che può garantire e offrire all'umanità il senso profondo della sua umanità, aiutarla a ritrovare se stessa, a migliorare e a migliorarsi con la collaborazione di tutti, perché nessuno può salvarsi da solo. Il rapporto tra Reggio Emilia, la storia di Reggio Emilia e Reggio Emilia Approach, l'America Latina è un rapporto che dura da tanti anni e in particolare col Brasile si rafforza con questa conferenza e con le relazioni che ci sono con la comunità italiana in Brasile. È uno scambio che arricchisce entrambe le parti perché porta elementi della storia di Reggio Emilia in questo contesto. La Fondazione Reggio Cilden in particolare si pone in ascolto per accogliere anche quelli che sono gli elementi dell'educazione nel contesto brasiliano. In questo senso è molto importante per noi sottolineare il valore dello scambio, il valore della reciprocità, il fatto che questo percorso la Fondazione Reggio Cilden vuole farlo insieme ad altri soggetti del territorio, ad altri soggetti pubblici e privati o organizzazioni del terzo settore che possano essere in qualche modo interessate a sviluppare educazione di qualità per tutte e per tutti. Buongiorno a tutti, sono Olivia Satullo, console aggiunta a San Paolo. È un piacere indirizzarmi a voi oggi. Stiamo inaugurando questo splendido evento a San Paolo 1, 2 e 3 di agosto. Reggio Cilden è la protagonista. Per noi come Consolato d'Italia, Ministero degli Esteri e in generale il sistema della formazione italiana nel mondo è un piacere collaborare con voi, promuovere il modello Reggio Cilden nel mondo. Grazie a tutti, un saluto da San Paolo. O modo de pensar das crianças é modo não convencional. É modo que ultrapassa limites, que não se ocupa de pensar as convencionalidades. Esse é modo, podemos dizer, criativo de pensamento das crianças. O mundo de hoje, na sua complexidade, ele exige de nós uma abertura criativa e um pensamento criativo para dar conta de responder a esses desafios que esse mundo de agora tem nos dado. Proteger essa não convencionalidade das crianças, que é própria do seu pensamento, e alimentar com boas condições e bons contextos, é o que pode favorecer, desde a primeira infância, o desenvolvimento de uma aprendizagem criativa e de um pensamento criativo. Por isso que a gente precisa proteger a criatividade desde as crianças, proteger e criar condições para uma aprendizagem criativa. Porque a gente está pensando desde a primeira infância, desde quando se chega ao mundo, uma forma potente e não convencional de olhar e dialogar com o mundo e responder ao mundo. Brincar é parte da natureza da infância, da natureza das crianças. E para aprender, a gente precisa estar engajado, né? Sentir alegria, sentir prazer, sentir satisfação ao longo do processo de aprendizagem. Na infância, isso se dá por meio da brincadeira. A brincadeira é um excelente canal para que as crianças aprendam não só elementos importantes que vão fazer diferença mais para frente na vida dessas crianças, ligados ao mundo letrado, à matemática, à convivência com os amigos, mas possibilidades para que elas sempre expandam os horizontes por meio da brincadeira, né? Principalmente no que diz respeito a criar, desenvolver seus próprios recursos para seguir aprendendo o resto da vida, né? A brincadeira é uma excelente oportunidade para as crianças aprenderem a aprender, porque é isso que elas vão fazer o resto da vida. Olá, meu nome é Ana, eu trabalho na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Eu atuo à frente do CELP, que é um centro de línguas. A nossa intenção é formar cidadãos plurilingües e uma preocupação que nós temos nesse centro de língua é a questão do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, línguas segundas para essas crianças, principalmente as crianças menores. Então, uma preocupação que nós temos com a infância é pensar como é que as
essa criança pode ser preparada para uma cidade multicultural e plurilingüe, pensando também nas questões das migrações que nós temos, as migrações atuais, que recebemos uma quantidade muito grande de crianças pequenas ainda não alfabetizadas, que são matriculadas na escola da rede pública e que precisam ser alfabetizadas no idioma que não é nem falado na sua casa. Portanto, uma das preocupações maiores que nós temos, e eu estou aproveitando esse espaço aqui de aprendizagem, de troca de conhecimentos, é pensar de que forma podemos criar novas práticas de alfabetização em contextos multiculturais e contextos multilingües, pensando em falantes plurilingües, porque o mundo que vivencia uma quantidade muito grande de migrações, ele tem que se deparar com diferentes culturas, diferentes falares, e a intenção nossa é pensar nessas crianças pequenas como futuros cidadãos plurilingües. Eu sou Regina Gavassa, estou à frente das tecnologias para aprendizagem na Secretaria Municipal de Educação. As tecnologias, elas estão no nosso mundo de hoje, então toda a criatividade que traz a aprendizagem também segue no mundo das tecnologias, né? Se somos criativos no mundo real, usar a criatividade nas tecnologias nos ajudam a avançar nesse mundo que se transforma em digital hoje.